Você costuma abandonar livros ou quando você começa, você não para, mesmo que você não esteja gostando? Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente do que eu normalmente trago aqui no canal, né? Eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo assim, só batendo papo com vocês, falando sobre algum tema. Então nós vamos fazer isto hoje, tá? Porque eu estou a fim de falar, estou a fim de falar. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu posto aqui sobre dicas de idiomas, literatura e também sobre a minha vida de escrita. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Eu entrei nesse pensamento esses dias sobre se vale a pena abandonar um livro ou não. Eu sempre fui muito do time não abandonar. Porque eu gosto de ter a propriedade de falar mal no final. Eu acho que esse é o meu principal motivo para eu nunca abandonar um livro. Porque eu quero chegar no fim e poder falar assim: eu não gostei, eu li todo e não gostei. Porque às vezes a gente lê um livro e lê 10% e a gente não tá gostando, a gente para. Aí depois a gente comenta com alguém e a pessoa, mas por que você não chegou nos 30%? Foi porque você não chegou na cena tal. E aí quando você termina o livro, você pode falar assim, mas eu cheguei e não gostei. Te dá esse poder, essa liberdade. É um sentimento inexplicável você poder falar pra alguém, tipo assim, filha, eu terminei e eu posso falar com propriedade por que eu não gostei. Existe uma outra variável que eu penso muito às vezes também, que é o seguinte: quando eu não gosto de um livro, tem alguma coisa ali que está me incomodando, certo? São várias variáveis aí. A primeira pode ser a escrita. Então, se a escrita for muito ruim, como eu já peguei alguns livros bem famosos, que tipo assim, gente, não é que eu tô esperando que você seja o próximo Shakespeare, mas eu acho que tem que ter, né? Alguma coisinha ali pra você ser tão popular assim. Tem que pelo menos saber escrever, né? Não é o caso sempre. Quando é assim, que a escrita é muito ruim, eu abandono sem dó, porque eu acho que não tem salvação. A não ser que eu me apaixone pelos personagens ou pela história. Já me aconteceu com alguns livros aí que são péssimos de escrita, que a escrita é fraquíssima, mas que o plot e os personagens são muito bons. Aí eu fico, se não for forte o suficiente o plot e ainda por cima a escrita for ruim, eu acho que é válido abandonar. Agora, tem outros momentos em que um livro não está me agradando por outros motivos. Pode ser que este livro não me agrade por conta de alguma temática, por conta de algum estilo, né? Um estilo diferente, um gênero diferente. Eu, por exemplo, tô acostumada a ler tais gêneros, e aí do nada eu leio um outro que eu nunca li antes. Pode ser que no começo eu fale, véi, que merda, não tô gostando, 10% aí, 20% da leitura, e eu falando, não estou gostando. Pode ser que ele trate de assuntos mais sensíveis, assuntos que eu não estou acostumada. E aí eu fico pensando às vezes, será que vale a pena abandonar este livro? Realmente só por isso? Ou se vale a pena terminá-lo? E por que terminar? Porque às vezes a gente tá tão preso na nossa bolha, a gente tá tão pensando assim, ah, mas eu leio só romance e thriller. E aí, quando a gente lê alguma coisa fora da nossa bolha, a gente acha ruim de imediato e a gente não termina. E a gente fica preso naquela bolha. E não é só de que você vai terminar e você vai gostar. Às vezes você realmente não vai terminar, você vai terminar e você não vai gostar. Mas você viu que você tentou, ao menos saiu da bolha? Você vai sair com alguma coisa? Eu acho que todo livro, nem todo, perdão, a maioria dos livros, você vai sair com alguma coisa dali, sabe? Alguma coisinha você vai tirar dela. E eu percebi muito isso no meu clube do livro. Eu tenho dois clubes do livro, como eu já falei pra vocês, um que é online e um que é presencial. O clube online, ele já tá junto há muito tempo, então a gente meio que já sabe um do outro demais ali. Então, por exemplo, o pessoal começa com gracinha pra não ler o livro, eu mando uma mensagem ameaçando com uma faca, a figurinha da faca, todo mundo entende, todo mundo lê, entendeu? No meu clube presencial, a gente ainda tá se conhecendo, não tem tanta intimidade, entendeu? Pra eu ameaçar as pessoas. E o projeto dos meus clubes do livro é ler um livro de um país diferente todo mês. E às vezes a gente pega livros bem diferentes, que normalmente não seria uma leitura que você pegaria e você terminaria. E eu vi algumas pessoas falando no clube, né, nos encontros, falando, olha, não é um livro que eu pegaria, mas eu tirei isso daqui, eu achei interessante essa parte, foi bom eu ter lido pra reconhecer, pra saber algumas coisas. Mas teve outras pessoas que simplesmente começaram a ler, deu 5%, não gostaram, desistiram. E aí fica meu questionamento. Eu queria saber isso de vocês nos comentários, o que que vocês sentem?
Vocês acham que isso é válido? Porque tem gente que segue o mantra de tipo assim, a vida é curta demais, então a gente tem que ler as coisas que a gente gosta. Ou vocês acham que de vez em quando a gente também tem que dar uma forçada para ler coisas que a gente não se sente tão confortável no começo? Porque o que eu muito defendo no meu clube do livro é que se você der uma chance para outros gêneros, alguma coisa boa vai sair dali. Talvez seja que você descubra que você não gosta desse gênero com propriedade, né? Porque você lê um gênero desse. Às vezes você vai descobrir seu próximo autor favorito. Às vezes você vai descobrir que você gosta de um tipo de narração, de um tipo de história que você não imaginava. Porque você só vai saber se você ler. Então, eu acredito firmemente de que realmente a gente tem que tentar ler bastante coisa que a gente se interesse, que a gente goste. Eu acho que a proporção ideal seria o quê? 70 por 30? Aquelas 70% de livros e assuntos que a gente goste, porque a vida, a gente precisa curtir a vida. E 30% a gente tem que sair um pouquinho da bolha, entendeu? A gente tem que sair daquele espaço. E aí nisso entra num outro quesito, né? Porque é um assunto que entra em vários outros, mas que são pessoas que leem apenas por entretenimento. Gente, eu amo ler por entretenimento. Eu acho que até as leituras mais difíceis pra mim são entretenimento, porque é um hobby, se tornou um hobby pra mim. Eu gosto de ler, independente do assunto, mas eu gosto de ler. Agora, se você só lê livro próprio para entretenimento, porque existem livros que são unicamente de entretenimento, né? E não tem nada de errado com eles, adoro. De vez em quando, tudo que eu preciso na vida é uma farofa. Mas eu acho que a leitura, os livros, eles são uma forma de conexão humana tão crucial, principalmente no mundo que a gente está vivendo agora, porque a gente entra nas redes sociais e é tudo muito falso. Até as pessoas que parecem ser reais não são. Isso aqui não é real, sabe? Não existe a conexão tão genuína. E os livros, eles nos mostram essas coisas humanas, unicamente humanas, né? Tá tendo toda essa repercussão sobre livros escritos com IA, o que é uma problemática absurda, assim, porque tira toda a essência do livro, que é o pensamento de uma pessoa, é a cabeça de uma pessoa ali escrito, com aquela história, com aquele mundo, sabe? Se a gente lê sempre as mesmas coisas, quão sem graça é de não ver outras perspectivas, de não ver outras situações, sabe? Há alguns livros aqui que eu já tive vários livros, tá? Principalmente no Clube do Livro, que os 50% não foram, não geraram grande coisa. Ou até eu terminei o livro e ele não me gerou grande coisa, não virou um favorito, ficou ali na média das 2, 3 estrelas, mas alguma coisa saiu dali. Entendeu? Eu acho que de tudo isso sempre sai alguma coisa. E aí eu volto pro exemplo do meu clube do livro, de algumas pessoas que realmente não leem. Gente, eu acho bizarro, tá? Talvez vocês me cancelem por conta disso, mas eu acho muito estranho você entrar num clube do livro em que a ideia principal dele é você ler livros diferentes. Estar abertos a indicações de outras pessoas, sabe? Porque querendo ou não, é uma votação, e nem sempre o livro que você quer vai ser escolhido. Às vezes o pessoal vai escolher um livro que você não esperava, que você não gostou tanto da sinopse. E você não estar aberto a ler este livro, a tentar ler este livro, eu acho que tudo tem que ser tentado. É que se eu olhar meu Scooby, o meu Scooby, eu tenho um total de 258 livros lidos, sem contar as releituras, e eu tenho apenas 6 abandonados, tá? Eu devo ter alguns outros aí, deve dar uma média dos 15 livros abandonados, porque alguns eu não coloquei aqui, porque eu abandonei muito no começo, por ser, pela escrita já de cara, assim, falar assim, meu Deus, esse livro é tenebroso, porque tem alguns, infelizmente, que não dá. Tá, eu concordo que tem alguns livros que não dá pra continuar, mas tem outros que eu consigo tentar até o final pra saber o que aconteceu. Então, eu tenho 6 livros aqui, vou até falar pra vocês quais são. A Casa de Vidro, que eu dei 1 estrela. Eu ainda dei estrela, tá? Os que eu dei estrela é porque eram muito ruins. Domado, não sei por que eu fui ler isso.
Entre o Agora e o Nunca, Um Verão na Itália, Birthday Girl, esse é bem famoso, viu, da Penélope Douglas, e Amor e Tradução. Foram 6 livros que eu abandonei. Assim, no total deve dar uns 15, no máximo 20, no máximo, estourando de todos os livros. Dá menos de 10% do total que eu já li. Porque eu vou até o final, entendeu? Eu vou até o final, porque alguma coisa vai sair dali, sabe? Eu entendo pessoas que leem menos, quererem focar nos livros que você gosta. Na minha perspectiva, tem certos momentos. Por exemplo, quando você está começando o processo de entrar no mundo da leitura, começando a se acostumar com a leitura, começando esse processo, esse hobby, basicamente, né? Quando você é mais jovem também, é normal você só ler coisas que te agradam. Eu acho que isso é super válido, super válido. E eu levo isso pro idiomas também, tá? Eu sempre falo aqui no canal que quando você tá começando o estudo de um idioma, você tá lendo no nível A1, A2, você tem que ler e escutar coisas que você tem interesse. Porque vai ficar muito mais fácil de você continuar ali. Não adianta você pegar lá um livro que você tá querendo abandonar. Você tem que estudar, você tem que buscar por coisas que você tem interesse. Porque senão vai ficar chato, vai ficar cansativo e você vai querer desistir. É a mesma coisa no início do processo de leitura. Quando eu era mais jovem, eu só queria ler coisas que eu gostava. Outra coisa é quando você já tá nesse mundo de leitura, você já é uma leitora, né? E você não busca diversificar. Isso aqui é uma opinião própria. Se vocês tiverem uma opinião diferente, por favor, comente aqui. Eu acho que chega certo momento da vida adulta que nós temos que diversificar a nossa leitura. A gente tem, assim como no estudo de idiomas, é importante, chegou no nível B1, você buscar por conteúdos que não são da área de interesse, para você aprender vocabulário, você aprender frases, você aprender as coisas, contextos, você precisa fazer isso também no seu próprio idioma materno com livros diferentes. Não quer dizer que você odiou o gênero terror, você vai ler todos os livros de terror. Não. Quer dizer que você vai tentar, entendeu? Você vai filtrar. A leitura é uma curadoria. De 100% dos livros que eu leio no ano, no máximo aí 20% deles acabam sendo ruins. Porque existe uma curadoria também. Eu sempre busco diversificar minhas leituras, ao mesmo tempo que eu também não tento fugir muito, escapar demais ali para coisas que eu ainda não tenho capacidade de entender ou capacidade de gostar, né? Não estão na minha vibe naquele momento e tá tudo bem. E assim, todo o questionamento deste vídeo veio porque eu estou lendo Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney, e tá sendo uma experiência, gente. Tá sendo uma experiência, assim, que desde o começo eu estou querendo abandonar. Só que aí me veio o pensamento, eu tô querendo abandonar porque eu realmente não gostei, ou porque é um livro muito diferente do que eu já li, né? A forma que ela escreve, os personagens, eles não são personagens que você se apaixona por eles, como normalmente a gente acaba simpatizando com os personagens. No caso da Sally Rooney, absolutamente todos detestáveis. E aí me veio esse pensamento, será que eu realmente quero abandonar porque eu não gostei? Ou é porque eu estou lendo uma coisa diferente? E eu continuei, e agora eu estou em 70%. Não estou gostando ainda. Eu sinto que a Sally Rooney não é pra mim. Mas não quer dizer que eu não esteja tirando algo deste livro, porque tem muitas passagens boas, tem muita coisa que é interessante. Por exemplo, esse da Sally Rooney, eu tô sentindo que é o tipo de livro que vai fazer muito sentido daqui a uns 30, 40 anos. Sabe, quando as pessoas lerem e elas falarem assim, nossa, então era assim que as pessoas viviam. Esses são os sentimentos que as pessoas tinham em 2025, 2026, nessa época. Tá, 50 anos pelo menos, é daqui a uns 50, 100 anos mais ou menos, eu acho que vai fazer muito sentido, porque agora eu leio isso e ao mesmo tempo que parece realista demais, parece utópico demais, eu não sei explicar o sentimento que eu tenho lendo este livro. É muito constrangedor alguns momentos, porque são muito reais. É aquele tipo de situação que você vive, você já passou ou você já viu alguém passando, mas que não é tão interessante de ler sobre, porque traz essa parte do constrangimento. Não quer dizer que é ruim,
Novamente, a escrita dela é muito boa, porém, eu não é, it's not my cup of tea. Foi por conta deste livro, né, que veio todo este pensamento sobre abandonar livros ou não. Então, assim, eu tenho certeza que quando eu terminar este livro, ele com certeza vai mudar algumas coisas, assim, que eu penso. Tem algumas partes, assim, que eu achei interessante, que me fizeram refletir. Traz algumas perspectivas, assim, que eu não concordo, que eu acho estranho. Mas se eu só lesse perspectivas de que eu concordo e que eu acho normal, como eu vou saber se elas realmente são as minhas perspectivas exatas? É isso, gente. Este é meu pensamento sobre Sally Rooney. Venho avisá-los quando eu terminar. Talvez eu faça um vídeo sobre ele, acho que não. Acho que eu não vou ter tanto pra falar assim. O principal tópico que eu trago desse livro é que ela soube mostrar exatamente como o homem é um ser asqueroso. E é só isso que eu tenho a falar. Good night, everyone. Esse vídeo era mais um desabafo, entendeu? Pra conversar sobre isso, porque eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham ok? Vocês abandonam o livro? Tipo assim, não gostei, abandona? Ou vocês continuam tentando? E sobre a diversificação também, vocês acham que a gente tem que diversificar as nossas leituras? Ou cada um faz o que quiser, cada um lê o que quiser? Porque vem sempre aquela coisa de, ah, pelo menos eu tô lendo. Beleza, pelo menos você tá lendo, mas será que você tá lendo coisa boa? Eu não sou a pessoa que defende literatura ruim, literatura boa. Eu acho que isso não existe. Eu acho que se a gente só lê a mesma coisa, só lê o mesmo autor, mesmo gênero, mesmo estilo, pode ficar faltando alguma coisinha ali, sabe? Quantos livros vocês já abandonaram? Gostaria de saber isso. E é isso, gente. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Vou começar a trazer vídeo assim, eu ligando a câmera e só falando o que eu tô pensando. Espero não ser cancelada. Nos vemos no próximo vídeo de voz.